Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo a mais um Romanos Comentado. E no livro de hoje, no capítulo de hoje, nós vamos ler Romanos capítulo 15. Já estamos indo para o final, depois do 15, só o 16 e encerramos o Romanos Comentados. Tá bom? Então lembre-se de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, porque será bênção para todos, como tem sido para mim, eu espero que tenha sido para você também. Estamos crescendo juntos na palavra de Deus. E como eu já disse, o livro de Romanos é um livro que todo cristão deveria ler sempre que possível, uma vez por mês, sempre possível. Mesmo na sua leitura diária com outros livros, sempre esteja a postos com o livro de Romanos. Tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Lembre-se que no 14, se você voltar lá no vídeo anterior, no 14 ele fala para a gente acolher os fracos. Então ele dá toda uma direção sobre os fracos na fé. E agora ele vem dizer para a gente, para algumas pessoas que são fortes na fé. Pessoas que já têm um estudo, já têm um tempo maior de caminhada cristã. Então são essas pessoas que ele está dizendo aqui, vocês que são fortes na fé, suporta as debilidades dos fracos. Ou seja, pessoas que, algumas dessas que estão chegando agora, que não conseguem vencer algumas lutas, são chamadas de fracos na fé. E nós somos fortes. A orientação de Paulo é para suportar. Vamos continuar. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, se a pessoa é fraca, então tenta conduzir ela, mas sempre levando ela para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes e a uma só vez, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá vendo? Esse suportar tem um fim, um objetivo final, que é glorificar a Deus Pai. Então, vamos continuar. Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu você, para a glória de Deus. Você lembra? Eu lembro da minha conversão, as pessoas tinham que ter paciência comigo. Eu perguntava muito, era muita dúvida, falava muito. Até quando eu fui comprar a Bíblia, comprei a Bíblia no lugar errado, eu não sabia que Bíblia comprar. E tiveram que ter muita paciência comigo e me acolheram. E hoje gerou muitos frutos esse acolhimento. Quantas pessoas você vai acolher? Então é muito importante isso. Portanto, acolhe uns aos outros também como Cristo acolheu você. Tá vendo só? Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa das suas misericórdias, como está escrito. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então eu, você, todos nós que não nascemos dentro da linhagem judaica somos gentios. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O judeu. Então a gente que era fraco, que não tinha os oráculos de Deus, como Paulo diz lá no início, né, que o judeu recebeu os oráculos de Deus, ele está falando para mim e para você. Se alegre com o povo de Deus, se alegre com aquele povo que recebeu os oráculos. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé de vocês, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? 14. E eu mesmo, meus irmãos, agora ele está dizendo ele, eu mesmo, olha, estou certo de que vocês estão cheios de bondade
têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Então ele está falando o seguinte: eu tenho certeza que o que eu passei para vocês foi certo. E eu tenho uma convicção que vocês receberam, cresceram e estão aptos para corrigir uns aos outros, para encher de conhecimento. Então é muito importante a comunhão cristã, o estar junto. Entretanto, eu lhe escrevi em partes, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Lembra que essa carta Paulo estava escrevendo para os judeus de Roma, certo? E aí lá em Roma, alguns romanos estavam se convertendo ao cristianismo, estavam aceitando a Cristo, reconhecendo seus pecados. Então Paulo está orientando vocês, que têm os horários que são mais fortes, tem a instrução dentro da palavra de Deus. Receba esse gentio, porque eu fui chamado para receber esse gentio. Você já tem o conhecimento, agora só transforma ele com a mente de Cristo. Então tudo isso é a carta, aqui é o fechamento. Paulo está indo para a conclusão da carta de Romanos. Tá bom? Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por propagar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícias dele o verão, e os que não tinham ouvido a respeito dele entenderão. Então, anunciar o Evangelho a toda criatura. Paulo está falando que ele fazia isso. Já para a conclusão, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Ele queria ir lá visitar esse povo, os irmãos de Roma, mas por causa do quê? Por causa da pregação do Evangelho, de ir a outros lugares, ele foi impedido. Mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões e, desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem até lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Está vendo tanto que Paulo valorizava a comunhão do Espírito, dos irmãos? Está vendo? Comunhão entre os irmãos era valorizada por Paulo. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acácia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então a igreja fazendo o social. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Então, espiritual e material caminham junto. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Gente, olha como é que ele começa aqui o final desse 30. Irmão, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, lutem comigo em oração. Olha só, Paulo, esse homem que nós conhecemos a história dele, a exemplo de Cristo, no momento de luta, pede ajuda para outras pessoas em oração. Não caminhe sozinho. Aprenda com essas pessoas. Aprenda com Jesus, que no Getsemane chamou 3 discípulos para orar com ele. Paulo está fazendo a mesma coisa. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, lutem juntamente comigo nas orações. Você não pode estar fisicamente, financeiramente, mas em oração você pode.
para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz estejam com todos vocês. Amém. Tá vendo, irmãos? Então, o que a gente aprendeu com esse capítulo? A gente está forte? Você está se sentindo forte? Então, acolha os fracos na fé, certo? Essas pessoas que precisam de ajuda. Ajude com um social, né? Lembra que ele estava indo para Jerusalém levar uma oferta, uma ajuda social para os pobres de Jerusalém. E a terceira coisa é peça ajuda, não caminhe sozinho. Peça ajuda em oração. Tenha um companheiro de oração com você, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Curta, comente, compartilhe. É muito importante. Que Deus te abençoe e até o último capítulo de Romanos, desse Romanos comentado. Até lá.